pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a Bia Feltz e hoje eu vou falar de uma doença que aconteceu comigo e eu ainda tô passando pelo processo, que na verdade pesquisando sobre a doença, a gente acha vários artigos, eu até não vou dar uma aula da doença pra vocês, eu vou falar o que aconteceu comigo, porque eu procurei um vídeo de alguém que tivesse passado por isso pra contar, saber como é que foi um pouco do processo, o tempo, como é que é as dores, e eu não achei, então eu acho útil. Esse vídeo é pra você que me acompanha, tem curiosidade aí do que eu passei, e também pra quem tá passando pelo processo da doença e quer saber um pouco mais, quem sabe algumas coisinhas que eu vou falar ajuda a esclarecer pra vocês. O nome da doença é herpes zoster. Ele nada mais é que a reativação do vírus varicela no organismo, que é o mesmo vírus da catapora. Então todo mundo que teve catapora um dia pode desenvolver a herpes zoster. Um dos pontos que a médica me falou e que eu também pesquisei é que geralmente acontece em pessoas mais de idade, acima de 50, 60 anos. E como que eu peguei isso? Eu não peguei. O vírus reativou com a imunidade baixa e a médica falou que com o estresse também ajuda. Eu andava uma semana bem estressada, vindo de umas 2, 3 semanas de bastante estresse, bastante pressão, muita coisa na cabeça, tentando resolver 1000 coisas. E eu me alimento mal, sim, não tenho vergonha de dizer, na verdade tenho vergonha de dizer, porque eu acabo trabalhando demais, eu não deixo horário pra mim tomar café, acabo passando, quando eu vejo, às vezes vou tomar café às 7 horas da noite, então isso acarreta, vem consequências, né, a gente não se dá conta, mas sempre tem uma consequência para essas coisas. Eu vou falar um pouquinho de datas e eu vou colocando fotos, porque eu tirei até um certo ponto algumas fotos para vocês terem uma ideia, e eu vou falando datas para vocês terem mais ou menos uma ideia do ciclo que demora cada etapa, assim. Eu tava vindo já umas 2 semanas com muita dor de ouvido, muita dor de ouvido, muita dor de ouvido, e eu só sentia dor de ouvido quando eu era criança. Eu sentia muita dor de ouvido, minha mãe tratou, e nunca mais eu senti dor de ouvido na minha vida. E aí no dia 21 de junho eu fui no médico, como tava me atacando a sinusite também, eu achei que a dor de ouvido fosse alguma coisa relacionada à sinusite. E eu fui no médico, ele me deu os antibióticos lá pra me tratar a sinusite, que ajudaria também na dor de ouvido. Quando chegou no dia 23, 2 dias depois, começou a aparecer umas manchinhas em mim, bem mínimas assim, mas umas manchinhas. Na verdade eu não dei muita bola, eu achei que fosse alguma espinhazinha. E aqui onde eu tava com dor de ouvido, apareceu uma manchinha maior e eu tava com a íngua muito, muito, muito grande. Que eu sempre tenho ínguas, mas essa tava muito grande aqui assim, pertinho do ouvido. E no dia 23, quando começou a aparecer essas manchas, eu voltei, aqui é a unidade de pronto atendimento, UPA que a gente chama. Eu não tenho plano de saúde, então eu fui na rede pública. E eu fui rapidamente atendida porque a menina da triagem achou que fosse uma alergia a algum dos remédios que eu tava tomando. Consultei com o médico, ele achou também que era algum dos remédios que eu tava tomando e ele me deu antialérgico. Nesse mesmo dia, mais cedo, uma cliente minha tinha comentado: Bia, isso aí tem tudo pra ser herpes zoster. Eu até pesquisei um pouquinho, li sobre, só que quando eu fui falar com o médico eu fiquei com receio de querer saber mais do que ele, falar que era uma coisa, e ele falou que era alergia a um dos remédios, eu também acreditei. No dia 24 de manhã eu acordei com mais manchas, eu assim, ops, se era alergia era pra estacionar ou pelo menos diminuir ou estacionar, um dos dois, né? Só que eu tinha cliente até começo da tarde, então eu precisava ir trabalhar, precisava honrar o meu compromisso, porque eu detesto ter que falar com cliente. Então eu fui, trabalhei. Quando começou a ficar tarde, a dor de ouvido era tanto, e as manchas eram maiores. Aí eu pensei, não adianta eu ir na UPA, que é a unidade de pronto atendimento, porque lá eles não fazem exames, eles vão me dar alguma coisa e me mandar pra casa. Eu pensei, vou no hospital. Fui no Hospital Florianópolis, fiquei 6 horas pra ser atendida, aquilo lá
não é que tava tão lotado, é que eles só atendiam ortopedia, pediatria e o resto tava bem devagar, bem devagar. Fiquei 6 horas lá esperando, eu fui com... acho que deu umas 4 horas, meu marido... Ai, será que já vai ser atendido? Já tá saindo, já vai ser. Logo vai ser atendido. E ficou enrolando. Deu 6 horas, eu não aguentava mais de dor, eu já tava chorando de dor. Voltei na unidade de pronto atendimento. Eu fui logo atendida, a médica foi um amor. E ela falou de cara que era herpes zoster. Perguntou se eu tinha tido catapora. Eu falei que sim, falei das dores como é que eram. Que aí também começou a queimar muito, as manchas aumentaram e começou a queimar muito. Um dos pontos super positivos assim do meu tratamento é que eu diagnostiquei logo no começo. Eu fiquei algumas semanas com dor no ouvido, sem saber o que era, mas quando saíram as manchas, passou rápido. As manchas começaram ali num dia, no outro praticamente eu já descobri o que era e já comecei a tratar. O tratamento eu fiz com comprimido e pomada. E aí nesse meio tempo o processo das feridinhas ele ficou vermelho, começou a sair umas bolinhas de água, até essas bolinhas que é a parte que pode transmitir o vírus. A médica me explicou que quando ele está com essas bolinhas de líquido, dificilmente eu vou passar herpes zoster para alguém. Mas se é alguém que não teve catapora, pode pegar a catapora e futuramente a herpes zoster. Aí lá no dia 28, as minhas feridinhas já começaram a secar. Já tava bem melhor, só que a dor de ouvido continuava ali. Uma dor muito forte e as manchas, que pegou bastante essa área aqui, queimavam e doíam e parecia assim que tinha alguma coisa espetando, sabe? Umas ferroadas. É muita dor, gente. Quando alguém fala que isso dói muito mesmo. E a minha boca arrebentou, deu bolinhas nos lábios e por dentro também deu umas feridinhas assim, parecia afta, sabe? Por dentro também. Então, dói muito, é muito desconfortável. Nos primeiros dias, assim, que começou as dores, eu não conseguia fazer nada, eu mal saía da cama, minha mãe veio pra cá cuidar de mim, ficar comigo. Ela que fazia comida, eu não tava conseguindo fazer nada porque é muita dor, não dá nem de levantar da cama de tanto que dói. E depois nos outros dias, eu não sei se porque o meu é na face, né, doía muito assim, me dava uma pressão muito forte na cabeça. Não dá vontade de levantar, não dá de ficar com a cabeça baixa. Olha, é um sufoco. Aí, né, depois passaram uns dias, no dia do meu aniversário, que foi dia 4/7, as casquinhas já estavam saindo, mas eu ainda tava com dor. Eu fiquei meu aniversário de molho esse ano. Fiquei aqui sossegadinha no meu canto, sem sair de casa. Dia 5/7 eu fui na médica, porque já tinha passado um tratamento com os comprimidos e era o dia que eu era atendida, porque eu já mencionei que eu não tenho plano de saúde, então eu fiz tudo pela rede pública aqui da minha cidade. Aí eu fui nela, eu ainda tava com bastante dor de ouvido e eu sabia, a médica ela já tinha me explicado e eu já tinha lido também das sequelas que ela pode deixar. Como a minha foi nessa parte do rosto, no músculo do rosto, ele pode atingir o nervo do ouvido, que é o que atingiu o meu, o nervo do olho
e ele pode causar então perda de audição, perda de visão e paralisia facial. Aparentemente eu não tive nenhuma perda de visão, da audição também não, e paralisia facial também eu não tive, né? O meu rosto tá ótimo. Então a médica descartou a necessidade de eu consultar com o neuro. Eu só vou continuar observando, né? Mas ela descartou a possibilidade. Ela pediu pra mim fazer uns exames de sangue e voltar lá uns 15 dias depois. Passando esses dias, as dores foram diminuindo. E quando eu voltei lá, que foi no dia 19/7, eu tava já uns 3 dias com muita coceira. Coceira, coçava muito. Perdi noites de sono, de verdade, assim, por muita coceira. Eu não deixava meu marido dormir, eu ficava resmungando e dava muita coceira. A única coisa que aliviava era botar um gelinho um pouquinho e lavar com água fria. Dava uma aliviada, mas ainda coçava muito. E eu continuei passando a pomadinha do tratamento. E quando eu voltei na médica, no dia 19, eu falei isso pra ela, que tava coçando muito, que a única coisa que tava aliviando era a pomadinha, que é o aciclovir. Ela me explicou que não tem nada comprovado que essa pomada ajude a aliviar, mas ela me indicou uma pomadinha antialérgica. E ela explicou que isso era um processo de cicatrização, não era alergia, mas que a pomadinha antialérgica poderia ajudar na coceira. E, gente, foi maravilhosa, porque nos dias que eu comecei a usar, eu usava 2 vezes por dia, já começou a aliviar bastante. E hoje que eu tô gravando pra vocês é dia 24/7, as minhas coceiras estão bem pouquinhas, só na região onde ficou mais machucadinho mesmo, que foi aqui perto do ouvido, e aqui assim ainda tem manchas, um pouquinho de manchas, mas não dói mais o meu ouvido, bem raramente dá umas ferroadinhas assim, pouquíssimas vezes por dia. Não é uma dor constante, porque antes a dor ela era constante, doía sempre e de vez em quando ainda dava umas ferroadas assim, então era muita dor. Eu até falo que a dor do ouvido era mais forte do que a queimação e a dor no rosto. A dor do ouvido foi muito forte. Então agora ela já aliviou, tá quase nada. As minhas manchinhas estão bem pouquinhas e a coceira também tá quase acabando. Uma coisa que eu tive, um cuidado que eu tive nesse tempo todo foi o sol. Nos primeiros dias mesmo eu não ia nem ali na rua, não saía nem da porta de casa, não ia nem na rua, pra não pegar sol de jeito nenhum. E quando eu comecei a sair no sol, eu tive a sorte de ser os dias mais friozinhos, eu saía de touca, de capuzinho assim, e não tava passando protetor porque eu tava passando as pomadas e não queria misturar. Mas agora saindo no sol, não saio sem protetor, usar protetor direto. É um cuidado que tem que ter, porque senão as manchas vão ficar. E uma coisa que eu falo pra quem tá passando, que tá assistindo o vídeo porque tá passando, gente, nos primeiros dias pra mim foi muito difícil, os 2 primeiros dias principalmente, porque quando eu descobri o que era e quando eu soube das sequelas que poderiam ficar, eu chorava muito, muito, porque dá medo, gente, a gente não sabe, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí de repente eu tô com isso, leio as sequelas que pode deixar, e aí eu começava a pensar que eu não podia trabalhar, não tava fazendo dinheiro, porque eu trabalho pra mim, né, então eu não trabalhando eu não tenho dinheiro, e comecei a ficar meio deprê. Quando foi lá o 3º, 4º dia eu comecei a pensar que não era assim, era só uma coisa que eu tava passando, e que eu ia passar, ia melhorar, ia ficar boa, e realmente é o que aconteceu. Graças a Deus, eu tô bem. Eu tive muita sorte que os médicos que eu peguei, a médica diagnosticou logo, e eu tive tudo atendimento muito rápido aqui. Na minha cidade, pelo menos, o SUS funciona, foi rápido. Agora só vou fazer minha parte cuidando do sol. E é isso, gente. Então, o que eu vou dizer pra vocês que tem, não desanime, fé em Deus. Espero que esse vídeo seja útil aí pra alguém que esteja passando por esse problema. Que o meu processo ali do começo até o finalzinho agora, desde que começou até agora, deu praticamente um mês e uns diazinhos. E eu já tô praticamente boa. Espero que vocês que estejam passando pelo processo fiquem bom logo. E é isso, gente. Super beijo. Tchau!